Olá pessoal, nesse vídeo vamos instalar e fazer um primeiro uso rápido do OpenPulse. Com esse vídeo vocês podem, sempre que precisarem, tentar verificar os comandos, forma de inserção de geometrias, de condições de contorno, num exemplo bem simples. Primeiro aqui na página do OpenPulse, que todos já conhecem, nós podemos vir aqui à direita em Releases. A gente pode clicar na Release que está aqui, vai explicar o que temos de novidades. Então, nós podemos baixar a versão do OpenPulse para o nosso sistema operacional, né? Aqui, no meu caso, eu vou baixar o executável para o Windows. Baixando. Pronto. Eu posso executar. E assim vai abrir o OpenPulse direto, sem precisar usar VS Code nem Python. Como vocês farão uma primeira instalação, eu já instalei outras vezes, eu já tinha alguns projetos no meu computador. No caso de vocês, a janela inicial vai aparecer assim, sem nenhum projeto colocado. Então vocês podem colocar aqui, por exemplo, em Create New Project, e vamos aqui em colocar um nome. Projeto 1. Você pode escolher a sua pasta de trabalho, no meu caso está direto no desktop. E tem a opção de começar com geometria e sem geometria. Sem geometria você vai desenhar a sua própria geometria e depois importar alguma para mesclar. Ou você já pode começar direto importando uma geometria. Eu vou deixar sem geometria para a gente poder criar a primeira geometria. Aqui nesses comandos, você vai escolher, né, a unidade que você vai trabalhar e o tamanho do elemento para análise de elementos finitos. Aqui a recomendação é deixar sempre no default, nesse tamanho de 0,01 metros, porque mais na frente a gente vai poder trocar esse tamanho do elemento dependendo da análise. E claro que no avançar da nossa colaboração, nós faremos alguns cursos para a gente poder também entender qual o significado desse tamanho de elemento mais propriamente dito. Mas se você já é da área de elementos finitos, deve meio que já ter uma ideia de tamanhos a utilizar. Em vibrações, nós costumamos usar 6 elementos para cada comprimento da onda, né? Analisando de 6 a 10 elementos. Isso aqui é uma tolerância também que é recomendável deixar por enquanto assim. Então, basicamente, colocar o nome do projeto, escolher a pasta, informar se vai começar com geometria ou não. Eu vou começar sem geometria. Aí o OpenPulse vem direto aqui para essa janela, que seria o nosso Geometry Workspace. Aqui você vai setar em qual unidade você vai inserir a sua geometria, metros, polegadas. Aqui temos um Bending Options. Nos softwares de tubulação, se vocês já estão familiarizados, assim que você insere um tubo e depois um tubo em seguida na ortogonal, existe a possibilidade de o software automaticamente desenhar um raio de curvatura. De acordo com as normas, nós temos o long radius, que seria 1,5 vezes o diâmetro, e o short radius, que é o 1 vezes o diâmetro. Você pode também inserir qual vai ser esse raio, né, entre dois tubos consecutivos em ortogonal ou em ângulo, e você pode deixar desabilitado também. Mas aqui eu vou deixar habilitado o long radius, que parece que é mais comum. Vou escolher uma seção. Qual vai ser a primeira seção que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou colocar uma seção genérica qualquer, que eu vou buscar aqui de uma lista de seções padronizadas. Nós temos aqui a padronização das seções. Por exemplo, eu vou pegar aqui um Schedule 40, esse aqui. Confirmo a seleção e venho aqui em confirmar.
Então, o diâmetro vai estar habilitado. Eu posso também escolher o material com o qual eu vou construir esse sistema de tubulações agora, né? Eu vou escolher, por exemplo, aço comum. Vou atribuir o material. E agora, então, vem propriamente a construção da geometria. Aqui embaixo, nós temos as coordenadas do primeiro ponto. Por enquanto, nessa versão alfa, né, essas coordenadas de primeiro ponto estão fixas no ponto 000. Na versão de abril, poderemos a cada sessão trocar o valor do primeiro ponto. Vamos então construir a geometria de acordo com o sistema de caixa XYZ. Então, posso colocar ΔX, ΔY e ΔZ. Por exemplo, ΔX de 0,5 metros. Ele já apresenta a tubulação de 0,5 metros e de acordo com essa seção que a gente estabeleceu. Já está com a seção que a gente estabeleceu aqui. Vou adicionar o segmento. Agora, o próximo segmento ele vai ser automaticamente inserido a partir do último ponto do último segmento. Por exemplo, vou colocar mais 0,5 em X. Criou mais um segmento. Se eu quiser fazer agora um segmento em Y, ele automaticamente vai criar o long radius de 1,5 vezes o diâmetro. Por exemplo, eu vou colocar 0,5 em Y. Daqui até aqui temos 0,5, porém ele criou um long radius, né, entre o trecho anterior e o trecho que estamos construindo. Vou adicionar um segmento. Eu posso fazer a mesma coisa para fora do plano, 0,5. Se eu giro aqui, eu vou encontrar então a tubulação sendo modificada de acordo com a nossa inserção de dados ali. Quero agora modificar a seção. Quero colocar uma seção maior. Eu posso colocar automaticamente aqui algum valor, automaticamente não, né? Manualmente aqui algum valor. Vou colocar 0,3, por exemplo, uma espessura de 0,8. 0,008. Vou confirmar e agora desse ponto aqui na direção Z, eu vou colocar 0,3. Opa, não era Z. Era Z, né? Eu coloquei no X. Vai ser aqui na Z. 0,3. Tá ali. Como se fosse uma câmara, um filtro, né? Esse exemplo aqui é bem rudimentar, não vale para nada, não vai ter nenhuma aplicação específica, é só para a gente ver como é que funciona a confecção, a elaboração das geometrias, né? Aí, vamos supor que eu queira de novo trocar a seção, venho aqui no Set Section e venho para a seção que eu tinha colocado anteriormente. Na próxima versão do OpenPulse, a gente vai fazer com que já fique automaticamente registrado as seções que a gente utilizou das últimas vezes, né? Para a gente poder sempre recuperar o que vem sendo utilizado na elaboração do modelo. Então, venho aqui, coloco um ΔZ de 0,5 e assim vai. Então, a ideia atribui seção, atribui material, vai construindo a sua geometria. Precisou mudar a seção, vem no Set Section, muda a seção. Se precisar mudar o material, muda o material e vai construindo a sua geometria sucessivamente. Algumas opções, por exemplo, errei essa tubulação aqui, era outro diâmetro. Eu posso vir aqui no Remove Selection e tirar a geometria. Mas, caso eu queira fazer de outra forma, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar aqui o ponto, voltar a construir aquela geometria, né, de 0,5 em Z, Add Segment. Nós temos aqui a opção de edição. Aqui na edição eu posso clicar em cima do segmento, mudar a seção. Por exemplo, eu quero mudar isso aqui para 0,12, espessura 0,003, por exemplo. Posso confirmar e a seção foi modificada. Existem outras opções, vocês podem explorar, né? A gente pode mudar o material, pode mudar a seção. A seção ela pode ser variável, se a gente quiser, né? Por exemplo, pode começar de 0,1
com espessura de 0.003 e terminar em 0.03 com espessura de 0.002, por exemplo. Pode confirmar e você viu aqui uma mudança de seção. Eu vou trocar porque ficou bem... não ficou muito legal aqui, né? Vou colocar um 0.8 aqui, só para a gente poder ter um exemplo mais. Então, temos uma leve redução de seção. Assim que você termina a inserção dessas geometrias, a gente pode vir aqui em finalizar. Quando finaliza, a gente tem um novo render. Nesse render, a gente já consegue enxergar divisões, ou seja, já temos as malhas de elementos finitos de acordo com esse nosso element size que estava indicado no começo do projeto. Eu vou mostrar aqui algumas opções de visualização. A gente pode visualizar a linha, que na verdade nossos elementos finitos são apenas linhas, né? São linhas e nós, que representam a trajetória do tubo e também do gás. Eu posso colocar tudo aqui para uma visualização mais completa, assim eu consigo enxergar a malha propriamente dita, o número de números de nós, né? E aqui temos um shadowzinho, uma transparência indicando as seções, né? Aqui eu posso trocar aqui nos settings para usar o Dark Theme. E nesse Dark Theme, por exemplo, eu consigo enxergar melhor essas variações de seção, né? Vamos supor que, poxa, eu escolhi errado a malha. Eu queria algo menos refinado, que eu quero rodar mais rápido. Você pode vir aqui no canto superior esquerdo e trocar. Vou trocar para 0.05, por exemplo. Você vem aqui no Generate Mesh e a malha é trocada automaticamente. Você pode ver que a sua malha foi modificada. E vai depender de como você acha, como você calcula os seus parâmetros, quais os critérios você está utilizando, a faixa de frequência que você está trabalhando. Mas no primeiro momento, eu vou manter a malha de 0.01, que esse número a gente colocou porque ele atende uma quantidade bem grande de casos para as dimensões típicas que a gente vem encontrando. Aqui nessa nova janela, a gente saiu do Geometry Workspace e veio para o Structural Setup Workspace. Aqui você pode ainda voltar a editar as coisas. Por exemplo, se quiser... fiz errado aqui. Se você quiser modificar o material, você ainda pode modificar o material. Se quiser adicionar um material novo que não esteja na lista, você pode inserir aqui os valores do seu material novo e adicionar, né, nas linhas. Você pode selecionar linhas e setar o material para aquela linha específica. A mesma coisa nas cross sections. Você pode ir clicando nas linhas e verificando, né, quais são as propriedades das linhas que você colocou lá no Geometry Workspace. Se quiser modificar, você pode modificar aqui também. Uma coisa importante, né? Lá no Geometry Workspace, nós estamos modelando o tubo. Nós estamos modelando a tubulação. Então, nós associamos o Geometry Workspace direto com o Structural Workspace, porque nós modelamos um tubo que é visível, que é de aço, então a associação direta é com o Structural Workspace. Mas se quisermos não, nós temos, né, que inserir no OpenPulse em qual fluido de trabalho, que fluido está escoando, pulsando dentro desse sistema de tubulação. Então aqui, como na versão anterior do OpenPulse, nós temos também o Set Fluid. E aqui nós podemos escolher o fluido de trabalho. A janela ainda é uma janela antiga. O Jackson e os meninos estão trabalhando numa modernização dessa janela. Ainda não foi feito porque nós temos aqui a interligação com o RefProp, onde no RefProp a gente pode escolher o fluido de trabalho. Se você já está habituado a usar o RefProp, é só clicar ou setar o fluido por aqui. Se não, você pode escolher alguns fluidos que nós já temos aqui, ou você mesmo pode digitar as propriedades do fluido. Vou colocar, por exemplo, um hidrogênio 400 Kelvin aqui, onde em todas as linhas, você pode selecionar linhas, colocar onde quiser o seu fluido, ou em todas as linhas, escolher um fluido de trabalho. Ok, fluido de trabalho adicionado. O que eu posso fazer agora? Vamos colocar condições de contorno.
Condições de contorno dos problemas acústicos e estruturais. Vou colocar alguns suportes, alguns carregamentos, né? Vários desses itens nós não vamos discutir agora nesse rápido exemplo, porque a gente precisa antes de uma repassada em alguns conceitos mais, não tão teóricos, mas mais de fundamentação, né? Muita gente já tem esses conceitos, mas como alguns ainda não têm, eu vou avançar apenas no quesito operacional para a gente poder rodar algum exemplo rápido e vocês poderem fazer um primeiro uso do OpenPulse. Set Prescribed DOFs, aqui no Structural Model Setup. O que significa isso? DOFs é Degrees of Freedom. Então, os graus de liberdade, DOFs, estruturais, são os deslocamentos. Então, nós vamos restringir deslocamentos, que seria equivalente, em alguns casos, a colocar apoios. Por exemplo, eu posso pegar aqui um nó, vou pegar aqui, por exemplo, esse nó aqui. A gente pode dar um zoom, escolher algum nó aqui da malha de elementos finitos, aparece o ID do nó aqui, o nó 12, e vou pedir para criar uma restrição em Y, deslocamento em Y igual a 0. Parte real e parte imaginária, isso depois a gente vai ver nos cursos e treinamentos, tem a ver com vibrações em análise harmônica, mas sempre para condições de contorno de apoio, em geral, nós vamos usar parte real, que é o que a gente enxerga, né? A gente enxerga a parte real de tudo na natureza dos movimentos harmônicos. Então, vou restringir em Y, e aqui aparece já o símbolo de restrição em Y. Se você usou o OpenPulse via o executável, estamos com um bug. Os símbolos podem não estar aparecendo em alguns computadores. Já estamos resolvendo isso e até hoje, até dia 22 de março, que é a data que estou gravando aqui, o problema será resolvido. Vou criar outras situações de apoio, de restrição de graus de liberdade, né? Por exemplo, eu vou colocar que todos os graus de liberdade nesse ponto aqui são 0. Na verdade, eu vou colocar só os graus de liberdade em x, y e z. Restringo em todos os graus de liberdade, x, y e z. O que são Rx, Ry, Rz? São as rotações, os graus de liberdade de giro, de rotação do nó. A nossa viga ele tem 6 graus de liberdade por nó. O grau de liberdade de giro, de rotação, ele acaba surgindo para substituir o efeito de espessura de um modelo de viga. Quando eu restringo só o x, o y, o z, eu estou permitindo esse ponto ainda, né, a viga, ela pode girar ao redor desse ponto que continuará parado. Então eu vou confirmar. Aqui está a restrição. Vou colocar, por exemplo, uma restrição de movimento na direção Z, nesse outro ponto aqui. Então, venho aqui, Prescribed DOFs, já estava clicado o nó. Então, venho aqui, o nó 77 já está selecionado, e em Z vou colocar 0. Vamos supor que você tenha um dado de vibração vindo de um compressor. Posso ter um compressor aqui, eu medi vibração, e eu quero inserir essa vibração medida, né? Prescrever um grau de liberdade não nulo, mas um medido experimentalmente. Então, posso vir aqui direto no Set Prescribed DOFs e posso carregar uma tabela. E você pode escolher aqui, por exemplo, a aceleração. Se você mediu a aceleração com o seu acelerômetro, que carregar uma tabela de aceleração em Y, em X, em Z, você pode carregar e o OpenPulse automaticamente, para cada frequência medida, vai inserir aqui essa condição de contorno de aceleração, que no caso a gente transforma para deslocamento, que é o que o Elementos Finitos enxerga em análise harmônica aqui no nosso caso. Essa questão é mais específica, nós vamos tratar delas depois em um curso mais aprofundado. Esse aqui é só um primeiro vídeo de demonstração. Então já temos deslocamentos prescritos. Aqui estamos simulando como se fosse um duto chegando numa pequena câmara, né, e saindo por um outro duto. Vou colocar mais alguma condição de contorno estrutural, por exemplo. Vamos supor que aqui eu tenha algum tipo de condição de contorno, uma viga, um apoio que tenha uma determinada rigidez.
eu posso vir aqui no Add Mass Spring Damper, venho aqui no Add Spring, vamos supor que eu tenha também uma massa, né? Vamos supor que eu tenho uma massa. Eu vou colocar uma massa de 10 quilos, e a massa de 10 quilos eu posso colocar o efeito nas 3 direções, ou numa direção só. Eu vou colocar essa massa de 10 quilos com efeito nas 3 direções, por exemplo. Vou ter aqui um símbolo de massa. Esse símbolo de massa é temporário, tá, pessoal? Depois a gente vai trocar por um símbolo mais específico. Nesse mesmo nó, eu vou colocar uma mola, né? Aqui apareceu a massa que tinha, eu vou colocar uma mola simulando uma rigidez de uma viga, de algum apoio especial. Vou colocar um valor de, por exemplo, 100 mil newtons por metro, as 3 direções. E aqui aparece a molinha. Ok, para a parte estrutural eu vou deixar assim, sem nenhum tipo de excitação externa estrutural, porque eu quero que as excitações acústicas elas excitem o problema estrutural. Então eu venho aqui para o Acoustic Setup Workspace. E aqui aparecem mais comandos para a gente, né? Eu posso setar uma pressão acústica nodal, posso colocar uma pressão, por exemplo, depois no curso, em outros treinamentos, a gente vai entender o que é colocar uma pressão unitária no domínio da frequência, ao longo da frequência, para substituir algum tipo de carregamento externo e a gente conseguir fazer uma análise de resposta em frequência, por exemplo, né? Isso a gente pode fazer aqui no OpenPulse. Assim como no DOFs, né, nos deslocamentos do estrutural, eu posso também carregar tabelas aqui no acústico. Nesse nó aqui, eu posso carregar uma tabela de pressão acústica medida, por exemplo, por um transdutor de pressão. Então, venho aqui, carrego a tabela e para cada frequência analisada tem uma pressão e isso vai servir de condição de contorno acústica. Posso inserir velocidade de volume, que depois lá em treinamentos mais especializados a gente vai ver como é que funciona. Mas aqui eu vou colocar direto um compressor, que aqui no Add Compressor Excitation. O Jackson preparou esse módulo aqui, mas vocês sabem muito melhor que nós todos esses parâmetros aqui do compressor, né? Eu vou colocar, por exemplo, aqui que isso aqui é uma sucção e vou deixar todas as configurações default aqui de estágio, cylinder bore diameter, stroke, rod length, essas coisas todas. Eu vou apenas confirmar. E aqui ele vai pedir um fluido, né? Um fluido de trabalho que você vai estar trabalhando ali. Pro compressor, o Jackson preferiu nesse momento fazer com que você use o RefProp para setar as condições de fluido ou mistura de gases, né? Mistura de fluidos no seu material. Então, quando você deu um confirme no compressor, apareceu aqui um link direto para o RefProp. E você então vai setar as propriedades do seu fluido, né, de trabalho no compressor. Aqui eu vou fazer um exemplo bem rápido, bem simples. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, o que podemos colocar aqui? O hidrogênio, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o hidrogênio. Opa, hidrogênio. Eu vou dizer que é 100% de hidrogênio. A temperatura e pressão já estão setadas ali, né? Quando a gente colocou lá no início do projeto. Tem que colocar um nome aqui. Eu sei que a gente ainda está mudando, tá, pessoal? Vou colocar um fluido de trabalho aqui, um nome para o fluido. Fluido compressor. Aí vou dar um get fluid properties. Vou adicionar, tem que adicionar uma cor para esse fluido, vou colocar rosa. Vou adicionar o fluido, apareceu aqui, propriedades fluido compressor. Eu vou atribuir e apareceu aqui o símbolo de compressor. Teoricamente, já estamos prontos para fazer a análise. Já definimos qual é o fluido de trabalho, já definimos as condições do compressor, que vai ser a nossa excitação acústica, já definimos as propriedades de seção do tubo, material, condições de contorno. Então, posso vir aqui no Select Analysis Type. Nós podemos fazer alguns tipos de análise no OpenPulse.
Mas o que a gente tem mais interesse nesse momento vai ser a análise acoplada, uma análise harmônica, ou seja, no domínio da frequência, considerando movimentos, né, e distúrbios harmônicos dentro desse processo, que seria fenômenos já em regime, né? No problema acoplado, então, nós podemos citar se a análise vai ser pelo método direto, pelo método da superposição modal. O método direto nosso é muito rápido, podemos utilizar. E a faixa de frequência de análise. Aqui no caso de 0 Hz até 200, por exemplo, de 2 em 2 Hz. Vou rodar. Está resolvendo o problema. Então, o que ele faz por trás, né? Ele tem um compressor, o compressor serve de excitação para o problema acústico. Para cada frequência analisada, né, dentro dessa faixa, nós temos como recuperar o valor de velocidade do fluido na saída do compressor e transformar isso numa condição de contorno acústico. Isso excita o campo acústico, que por sua vez excita o campo estrutural, e nós temos a resposta. Existe aqui um aviso de linearidade, né, que isso nós vamos ver também depois no nosso treinamento. Nosso programa, ele supõe que nós temos um sistema linear. E caso as pressões sejam muito elevadas, nós temos o aviso de não linearidade, e que é para tomar um pouco de cuidado com os resultados. Podemos então, agora, ficou vermelho indicando que o problema tem certas não linearidades. Automaticamente, depois da solução, nós somos transportados para o Results Workspace, e que nós podemos ver os resultados estruturais e os resultados acústicos. Por exemplo, os resultados estruturais. Eu vou pedir para ele mostrar aqui os deslocamentos aqui eu posso escolher a frequência de análise, né? 90 Hz, por exemplo. Lembrando que, como temos um problema harmônico de compressor, nós vamos ter algumas harmônicas que excitarão o problema e outras que não excitarão. Por exemplo, 90 Hz, acertei uma harmônica em cheio. 92 Hz não tem conteúdo espectral, nem 94, nem 96 tem um conteúdo espectral. Então, de 4 em 4 frequências, nós teremos um conteúdo espectral. Então, eu vou fazer aqui uma animação. E nós temos aqui, dentro daquelas condições de contorno, que por enquanto não representam nada, né? Porque é um problema totalmente criado agora da cabeça, nós temos a solução do problema estrutural. E aqui nós temos a escala indicando as amplitudes de deslocamento em metros. Se eu quiser ver o campo de pressões, eu venho aqui no Plot Acoustic Pressure Field, e vou lá em 90 Hz e vejo o que eu tenho dentro do sistema de pressão em 90 Hz. Ele não está indicando para esse pequeno sistema, né, que não existe nenhuma ressonância estrutural acústica, nessa região aqui do filtro, apenas forte pressão relacionada ao funcionamento do compressor. Nós podemos dar uma passeada mais aqui na frente para ver se a gente encontra alguma frequência interessante. Como o problema, as dimensões são muito pequenas, nós temos basicamente que a maior influência do campo acústico é realmente da pressão do compressor, pressão gerada pelo compressor sobre o sistema. Se você quiser plotar uma pressão específica, a pressão em um determinado nó ao longo da frequência, nós podemos aqui plotar, por exemplo, para esse nó, na saída dessa pequena câmara, uma resposta em frequência da pressão. E aqui nós encontramos, né, os componentes espectrais gerados provavelmente pelo compressor, e que para esse problema específico podem não ter sido atenuados, porque as dimensões são muito pequenas, né? Fiz um exemplo bem de bate-pronto. Então, basicamente é isso. Esse vídeo só serve para a gente explicar muito rapidamente o funcionamento do OpenPulse nesse momento. Em seguida, nós vamos fazer vários estudos de caso, aprimorar o pacote e melhorar cada vez mais agora com a ajuda de vocês que já conseguem utilizar o nosso sistema. Valeu aí, pessoal.